Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amados amigos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. Hoje dando início a mais um tema, Libertos pela Verdade. Como assim, irmã, libertos pela verdade? Já vamos falar mais sobre isso. Antes de dar início a esse vídeo, nós vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste canal para falar do Teu amor, falar da Tua Palavra e ser transformados pela Tua Palavra, ser libertos pela verdade da Tua Palavra. Deus, inunda os corações, Senhor, daqueles a quem estive de alcançar, abençoa os lares, livra de todo mal, protege, Senhor, guarda. Nos guarda, Senhor, nos livra, nos dá a Tua proteção. Deus, quero Te agradecer por tudo e que a Tua Palavra, Senhor, venha abundar em nossas vidas, nos transformando, tirando de nós tudo que não Te agrada, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos da Palavra de Deus, nós vamos dar início a um tema que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A verdade que nós precisamos aplicar em nossa vida. Libertos pela verdade, ou seja, libertos pela palavra, libertos por conhecer a palavra de Deus. Para dar início a esse assunto, eu quero ler para você aqui em Mateus 3, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse... Vamos ver o que disse o profeta Isaías? Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Versículo 3 de Mateus, do capítulo 3, diz: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão. Quero que você foque aí nesse versículo 5. Ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só que interessante. Versículo 7 diz que João olhava e vendo com ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Ele dizia para aqueles saduceus, fariseus, escribas: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produze, pois, frutos de arrependimento. Escuta bem, nós vamos encerrar aqui no versículo 8. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu pedi a você que prestasse atenção no versículo 5, porque no versículo 5 a Bíblia nos mostra uma parte do povo que seguia João Batista. João Batista era filho de Isabel, prima de Maria, Maria, mãe de Jesus. João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus e nasceu para adiantar
a chegada de Jesus. Ele nasceu para pregar sobre Jesus antes da chegada de Jesus. E a Bíblia diz que João Batista era uma cana trilhada no deserto. Ele não parava de falar daquele Messias que viria e que batizaria o povo com o Espírito Santo. Olha que coisa impressionante. Um bebê que nasceu meses antes veio, e o mais interessante, profetizado lá em Isaías, no Velho Testamento. Isaías disse: voz do que clama no deserto. Olha só, preparai o caminho do Senhor. Que lindo! Endireitai as suas veredas. Gente, o profeta Isaías, no Velho Testamento, já falava que João Batista ia ser a voz que clama no deserto. E João veio com muita força cumprir o seu papel. Ele começou falando desse Messias, o Messias anunciado, o Messias que viria, o que viria para salvar o povo. E assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 5, nós vamos conhecer um povo que ouvia João, seguia João pelo deserto, acreditava no que João falava, era liberto, se batizava no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Este era o povo que deu crédito ao que João falava. Aqui diz que com João, lá no deserto, toda Jerusalém e Judeia ia ver João. Imagine, João batizava todo aquele povo no Rio Jordão e eles batizavam-se confessando os seus pecados. Que, na verdade, quando a gente confessa um pecado e deixa, a gente alcança a misericórdia, como diz a palavra do Senhor, e não voltamos mais às práticas. E aquele povo, ele acreditava. E aquele povo, eles admiravam João Batista, mas João sempre transferiu a glória para Jesus. Quando ele dizia assim: eu batizo vocês com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. Este era um povo que dava crédito à palavra que ouvia. Este foi o povo que aceitou libertação para ser transformados pela verdade. Mas no meio daquele povo, eu também quero te apresentar dois povos. A Bíblia diz que no meio daquele povo tinha aqueles que iam só para curiar, falando numa linguagem bem popular, os curiosos, os fariseus e os saduceus. Este povo, os fariseus e os saduceus, eram dois grupos religiosos muito proeminentes. Eles se destacavam naquela época. Os fariseus eram um grupo religioso que eles guardavam muito fielmente, observavam bastante o Antigo Testamento. E eles eram muito voltados para, como eu vou dizer assim, as leis, as regras, do Antigo Testamento, mas dentro deles não havia misericórdia. Eles queriam muito eles interpretavam, na verdade, a Bíblia à forma deles. A interpretação deles era puramente humana e eles, da forma que entendiam, queriam cumprir ao pé da letra, e eles eram muito cruéis, eles não tinham misericórdia, eles não tinham piedade em seus corações, eles eram muito ruins. E aí Jesus, ele fala para este povo, já Jesus, não mais João, ele fala, eu vou abrir para você aqui Mateus 23, versículo 25, deixa eu abrir rapidinho. Mateus 23, versículo 25, olha, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato,
mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Então, aqueles fariseus, eles eram muito ruins. E eles perseguiam o nosso Jesus. E João, ao ver aquele povo no meio deles, do povo que estava ali com ele, ouvindo a palavra, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí ele já sabia, ele via a maldade no coração daquele povo, que eles estavam ali só para observar o que estava acontecendo. Eles estavam, os escribas e os fariseus, eles estavam em constante oposição a Jesus e ao que Jesus pregava. A mensagem de Jesus ensinava que a religião precisa vir de dentro, a sede tem que ser o nosso coração. Ai, irmã, isso é correto falar isso? É porque a palavra do Senhor diz em Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor, que é a verdade, nós somos libertos por esta palavra e, em consequência disso, nós somos transformados, recebemos um novo corpo. Então, essa religião ela tem que estar dentro de nós. Mas os escribas e fariseus, a religião deles era fora deles. Os fariseus, eles eram muito ruins, muito ruins. Eles queriam colocar um jugo pesado em cima do povo que nem eles mesmos praticavam. Mateus 23:1 diz assim, ó: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 3 diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens, porém eles nem com o dedo querem movê-lo. Então, assim, esse povo era um povo que se achava perfeito. A religiosidade deles era nojenta. Mas eles, eles queriam colocar o fardo em cima do povo. Só que Jesus veio para quebrar tudo isso aí. Então, assim, os saduceus, eles eram os liberais da época. Eles não acreditavam no sobrenatural, eles rejeitavam as doutrinas da ressurreição, dos anjos, dos milagres, da imortalidade, do juízo vindouro. Eles tinham uma vida mundana e moralmente relaxada. O papel deles principal era perseguir Jesus, porque Jesus tinha o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta, o evangelho que eles não aceitavam. A religião, amados, vem de dentro. Nós precisamos ser transformados pela verdade. Nós precisamos deixar-nos ser transformados pela palavra de Deus. Para encerrar, eu quero ler para você aqui Mateus 16, de 1 a 3, que diz assim. Deixa eu abrir aqui. Mateus 16, de 1 a 3. Chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Aí Jesus diz assim na cara deles: hipócritas! Sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus não dava ousadia àquele povo. E quanto a nós, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado para não sermos
não fazermos parte desse povo que o exterior, por fora, está tudo bonitinho, mas por dentro estamos como sepulcros, limpos por fora e podres por dentro, porque a palavra do Senhor diz assim, que eles eram como sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Então nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8 diz, produze, pois, frutos de arrependimento. A verdadeira fé salvífica é a conversão e ela se evidencia em nossas vidas quando nós deixamos o pecado e damos frutos agradáveis ao Senhor. Então, que nós possamos ser diferentes desse povo. Que a religião nossa venha de dentro. Que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo. E só um último versículo aqui para a sua meditação. Mateus 23, versículo 3, que diz assim, olha. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amados irmãos, que nós possamos guardar em nós o que é mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé. Vamos ser justos, misericordiosos e manter firmes a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Um abraço, um cheiro no seu coração e até o próximo vídeo.